Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Há 50 anos, um incêndio no edifício Joelma, no centro de São Paulo, deixou 187 mortos e mais de 300 feridos. O país ficou em choque com as imagens. Não tem palavra que possa explicar esta sensação. É horrível. O mês de fevereiro começa relembrando uma data marcante. 50 anos do incêndio no edifício Joelma, em São Paulo, uma das maiores tragédias urbanas do Brasil. O fogo, que durou mais de 3 horas, destruiu 14 pavimentos e deixou 187 mortos e centenas de feridos. A tragédia, em 1974, chamou a atenção para a falta de estrutura nos prédios e marcou a criação da primeira legislação que regulamentou a prevenção e o combate a incêndios da capital paulista. O que mudou desde o incêndio do Joelma? Quais são os dispositivos de segurança obrigatórios em prédios e como é feita a fiscalização? O JR 15 Minutos de hoje relembra esse trágico acidente, mas também discute os avanços na prevenção e na fiscalização com a diretora de Relações Institucionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, o CREA, Fabiana Albano. Bem-vindo ao nosso podcast, Fabiana. Muito obrigada, Celso, pela oportunidade. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Cleisla Garcia. Cleisla, você fez uma reportagem especial sobre os 50 anos dessa tragédia e durante a produção conheceu os sobreviventes do incêndio e também quem trabalhou no resgate. Olá, Celso, muito obrigada pelo convite. Oi também para Fabiana. Realmente são histórias muito marcantes. Pessoas que seguiam para mais um dia que seria comum em fevereiro de 1974. Era 8h30 da manhã, quando as chamas já podiam ser vistas do lado de fora do edifício que fica no centro de São Paulo. O fogo, que começou num aparelho de ar-condicionado no 12º andar, se alastrou sem obstáculos por móveis, carpetes e avançou pela escada. Em menos de 1 hora, atingiu o topo do edifício. Mais de 100 bombeiros trabalharam no resgate, mas faltava equipamento adequado para chegar aos andares mais altos. O Eduardo Boanerges é o major aposentado do Corpo de Bombeiros e relembra as dificuldades no trabalho de resgate. Que a gente colocava a escada, 3 ou 4 ficava de costa, puxava a escada de encontro à parede para ela não tombar. E a gente subia. Mesmo com um trabalho incessante dos bombeiros, o incêndio no Joelma deixou um saldo de 187 mortos e mais de 300 feridos. O empresário Hiroshi Shimuta é um dos sobreviventes. Ele havia acabado de chegar no 22º andar quando o fogo começou. Ele e outros 6 colegas ficaram 5 horas num parapeito estreito do lado de fora do prédio. E mesmo nos momentos mais críticos, o seu Hiroshi não pensou em desistir. É que a esposa dele, Celso, tinha acabado de ter um casal de gêmeos. Eu pedi a Deus fortemente na minha oração que Deus me dê a vida. Por conta do pânico e sofrimento extremo, muitas pessoas não suportaram e saltaram do prédio em meio à fumaça. Cheguei 9h20, mais ou menos, já tinha gente pulando. Quando pulava um, pulava outro em seguida, porque o pânico contagia, né? Fabiana, esse tipo de incêndio provocado por problema no ar-condicionado era muito frequente no passado. Esses aparelhos que consomem uma carga maior de energia merecem uma atenção especial na instalação, por exemplo, na manutenção? Sim, com certeza, né? Porque a gente tem notícias de que essas instalações elétricas que foram realizadas lá no Joelma, que deram origem a essa tragédia, foram feitas sem acompanhamento técnico. Eram instalações que não tinham um rigor técnico que deveriam ter. E que, nesses casos, com certeza, a probabilidade de você ter um problema que causa até uma tragédia não é pequeno. A probabilidade é alta, né? Agora, Fabiana, você como engenheira, eu imagino que desde a faculdade já deve ter ouvido, lido e talvez até estudado sobre a tragédia do Joelma. Porque esse incêndio é considerado um marco na criação de leis e também no aprimoramento de dispositivos de segurança em prédios, né? Sim, com certeza. O incêndio do Joelma, ele é uma tragédia que não tem como um engenheiro não conhecer, né? Foi uma tragédia vultuosa e muito marcante para toda a área técnica. Eu, inclusive, já fui até o edifício, né? Que hoje tem outro nome, que chama Edifício Praça da Árvore, e que foi totalmente reformado e restabelecida a segurança
segurança e dizem até que é um dos mais seguros com relação à proteção contra incêndio, né? Tendo em vista tudo o que aconteceu. Fabiana, e quais dispositivos não eram e agora são obrigatórios na estrutura de um prédio? E qual o papel deles? 50 anos atrás, a gente tinha uma engenharia de incêndio muito pouco ainda estudada. De 50 anos para cá, principalmente depois desse incêndio, a engenharia de incêndio ela foi muito aprimorada, né? Toda a questão de segurança, desde os materiais aplicados, passando pelos projetos, até a construção e o uso e manutenção da edificação. Então, houveram avanços com relação à proteção contra incêndio, desde a produção do material, do projeto, da construção e do uso e manutenção. Diversas coisas foram implementadas, né? A gente tem um avanço tanto nas legislações, né, dos municípios, estados e etc., quanto também em normas técnicas, tanto em instruções dos bombeiros, quanto em normas técnicas da ABNT. A gente teve avanço com relação à compartimentação, tanto horizontal quanto vertical, para que evite ou retarde que o incêndio fosse avançando em outros compartimentos. Então, hoje a gente tem dispositivos corta-fogo, a gente usa forro corta-fogo, parede corta-fogo, porta corta-fogo. São todos dispositivos que foram estudados e produzidos depois da gente ter esse evento, né? E a gente tem, inclusive, avanços nos próprios projetos, né? Tanto que lá no incêndio do Joelma, a escada era uma escada aberta para o hall, né? Não tinha nenhuma proteção com relação ao fogo. E hoje é obrigatório a gente ter uma escada de incêndio com parede, porta, corta-fogo. E aquela escada do Joelma, ela virou uma chaminé. Ela proporcionou com que o incêndio se propagasse para outros ambientes de forma muito rápida. E também pela fachada. Hoje a gente tem dispositivos de projeto de fachada que evitam aquelas labaredas pela fachada e que subam para os andares acima do afetado efetivamente. A gente pode até notar que edifícios antigos, tais qual o Joelma, né, sofreram adaptações, escadas externas à estrutura, né? Sim, é porque a escada externa, ela é uma escada de emergência, né? No caso de um incêndio, você tem uma rota de fuga para que você saia com segurança de uma eventual ocasião de incêndio, né? Fabiana, há relatos da época do incêndio afirmando que pessoas tiveram dificuldade em descer, principalmente dos andares mais altos. Atualmente, as construções já são pensadas em facilitar aí a saída em caso de emergência, né? É verdade. Inclusive, lá no Joelma, muitas pessoas, ao invés de descerem, elas subiam para a cobertura, o que também ocasionou que elas ficaram presas lá em cima e não tinha como buscá-las, porque não tinha ali ponto. Foi realmente ali uma confusão, não tinha rota de fuga, não tinha orientação. Hoje em dia, num prédio comercial, a gente tem brigada de incêndio, que são pessoas treinadas, que estão no prédio. Se houver algum tipo de problema, alarme de incêndio, brigada de incêndio, rota de fuga sinalizada, equipamentos, né? Tanto passivos, que retardam, quanto ativos, que são aqueles que é para apagar efetivamente o fogo. A saída das pessoas em caso de incêndio tem que ser devidamente orientada, né? E naquela época, realmente não tinha nada disso. E no caso do Joelma, havia ainda um agravante. O prédio era coberto com aquelas telhas de amianto. Não havia ponto na cobertura e o mais grave, não havia escada de incêndio. Fabiana, a existência desse dispositivo poderia ter evitado muitas mortes? Muitas mortes, com certeza, porque a gente chama de carga de incêndio que tinha ali era muito alta, né? Um material que pega fogo de forma assim rápida e se alastra rapidamente. Carpete, divisórias, a cobertura de fibrocimento, até a estrutura da cobertura, tudo pegou fogo de uma forma muito rápida. Então a carga ali era muito alta e, infelizmente, tudo, entre aspas, favorecia para aquela conclusão, né? Fabiana, você disse que visitou o novo Joelma, né? Que agora tem um outro nome. E você constatou aí a existência de dispositivos de segurança. Eles são fundamentais para evitar os acidentes e o agravamento. Mas também é muito importante a manutenção, né? Afinal, eles precisam funcionar plenamente na hora de uma emergência. Ou seja, a fiscalização é super importante.
Sim, nos prédios comerciais a gente precisa ter o alvará de funcionamento, né? Para você conseguir o alvará de funcionamento, você tem que cumprir uma série de regras e normas dos bombeiros para que você consiga, ao final, ter o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Sem esse auto, você não tem o alvará de funcionamento. Essa fiscalização do Corpo de Bombeiros com relação à regularidade desse AVCB é muito importante também, né? E a manutenção das edificações, tanto de todos os outros sistemas, quanto do sistema de incêndio, sendo acompanhado por um profissional técnico habilitado, com capacidade, expertise para atuar naquilo, ele evita esse tipo de coisa, de perdas de vida, algum tipo de acidente, né, que pode causar uma insegurança para o usuário, né? E alguns prédios possuem equipes formadas por bombeiros civis que trabalham na elaboração e gestão de planos de emergência e redução de riscos. Fabiana, aqui em São Paulo, a presença desse profissional é obrigatória ou é opcional? Aqui em São Paulo, como em qualquer outra cidade, existem regras próprias. E as edificações, elas são divididas de acordo com o uso e tamanho. Então, em alguns lugares são obrigatórios, outros lugares não são obrigatórios, depende do uso. Se você tem um imóvel residencial pequeno, é uma exigência. Se você tem um comercial, que inclusive tem anfiteatro, etc., a exigência é outra e bem maior, né? Então, cada cidade tem a sua legislação própria de exigências de equipamentos para cada uso de edifício. Um outro cuidado muito importante é quando você vai fazer uma reforma ou uma transformação do seu apartamento, desde que obedeça, digamos assim, uma orientação do arquiteto, do engenheiro, não é isso? Hoje a gente tem norma técnica própria, inclusive, né? É obrigatório um laudo de reforma feito por um profissional registrado, habilitado, que tem atribuição para analisar os sistemas que estão sendo ali afetados com a reforma. E esse profissional, ele emite uma anotação de responsabilidade técnica, ele se responsabiliza pelo serviço que está sendo feito ali. Não é simplesmente chamar um pedreiro e sair fazendo o que acha que deve, de acordo com a responsabilidade do pedreiro, né? A gente precisa ter um profissional responsável não só pelo morador, mas de todo o coletivo que faz uso daquilo, né? Fabiana, e mais uma dúvida importante. A legislação é igual para prédios residenciais e também comerciais? Não, é aquilo que foi citado. A gente tem diferentes exigências para cada uso de edificação, dependendo da quantidade de pessoas, até da altura do prédio. Existem prédios que são grandes e altos, que inclusive você precisa pressurizar a escada de incêndio. Então é um equipamento específico que só é exigido em condições específicas, com maior uso comercial, edificação com maior número de pavimentos, né? Então não é a mesma exigência. Com certeza, cada tipo de uso de edificação tem uma exigência diferente. Agora, no caso do Joelma, o fogo se iniciou no ar-condicionado, né? Hoje, quais são os principais pontos que geram incêndios em prédios e até mesmo em casas? Instalações elétricas irregulares lideram esta lista? Incêndios provocados por mau uso do gás, por exemplo? Celso, na minha opinião, o maior problema que nós temos que causam acidentes é a falta de manutenção por profissional especialista, né? Aquela coisa de dar um jeitinho é o que causa a maior quantidade de acidentes e de eventos de incêndio, desabamentos. O mau uso é um problema, mas você ter uma reforma ou uma manutenção que não possui o acompanhamento de um profissional não é seguro. E é triste pensar que foi necessária uma tragédia desse tamanho para que a legislação avançasse, não é mesmo? Fabiana, e hoje, existe uma fiscalização efetiva? Porque não resolve só a legislação, né? E qual é o papel do CREA nesse cenário? Ele faz a fiscalização da atividade dos serviços que são afetos à engenharia, agronomia e geociências, né? Então, toda atividade profissional tem necessidade de um engenheiro, de um agrônomo, de um geocientista, ele tem a fiscalização do CREA. A fiscalização do CREA, ela é feita de acordo com um plano de trabalho, né? Mas ela também pode ser realizada mediante provocação. Então, se existe algum lugar que tem uma irregularidade ou que você pensa que pode ter uma irregularidade numa atividade que não tem um profissional acompanhando, ou o profissional que está acompanhando não possui a capacidade e a atribuição para realizar aquele trabalho, você pode sim fazer uma denúncia diretamente no canal online do CREA, mandar a denúncia que o CREA manda um fiscal do conselho para verificar a regularidade
de toda a situação, né? Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da diretora de Relações Institucionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, o CREA, Fabiana Albano. Muito obrigado, Fabiana. Eu que agradeço, Celso. E agradeço a presença da repórter do Jornal da Record, Cleisla Garcia. Obrigado, Cleisla. Eu é que te agradeço, Celso, e também a Fabiana. Grande abraço para vocês. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.